Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amém. Amados ouvintes, eu quero falar de um outro assunto que eu considero relevante. Nesses últimos dias que eu entendo que nós estamos nos aproximando do fim da história, é interessante notar, amado, o quanto Deus é essencial e as pessoas ignoram isso. Eu estou acompanhando a situação na Síria e no Iraque e eu estou chocado tanto com o terrorismo, do grupo ISIS, o massacre de vilas inteiras de cristãos, das maneiras mais brutais possíveis, decapitação de jornalistas. E agora que o Ocidente desperta, eu fico impressionado especialmente com o atual governo Obama. Eu faço uma crítica ao governo Obama, porque não adianta, quem tem exército, quem tem estrutura são os Estados Unidos. Se o país se omite, o mundo se omite junto. E Obama tem sido, desculpa a expressão, um covarde em relação a esse assunto. Agora, com a pressão da opinião pública americana, diante da morte de jornalistas tanto ingleses como australianos, como americanos, inclusive decapitados, o presidente Obama resolveu reagir e agora age como se fosse, desde o início, o maior combatente em relação ao extremismo islâmico. Mas o que me chamou a atenção nesse movimento do ISIS no Oriente Médio é a presença maciça de jovens entre 18 e 24 anos, europeus e americanos, como soldados extremistas jihadistas. Ou seja, jovens com passaporte europeu, e eu não estou falando de jovens de origem islâmica, não. Estou falando de jovens brancos, de olhos claros, realmente de origem caucasiana, tanto americanos como europeus, servindo nas linhas do ISIS, matando, fazendo atrocidades em nome do jihadismo islâmico. O que me choca nisso? Porque nos é pregado uma visão no mundo atual de que religião é uma grande bobagem, que o que vale mesmo é a visão laica, ateia das coisas, que nós temos que ser mais realistas, menos religiosos, como se no lugar de Deus nada fosse posto. Isso é uma grande bobagem. E esse grau de presença de jovens europeus e americanos nas trincheiras jihadistas demonstra isso. Quer dizer, a Europa, até com mais presença e mais secularizada, optou pelo secularismo, pelo agnosticismo nas últimas décadas. A França que o diga. A Europa hoje é um continente de catedrais vazias. Quer dizer, o cristianismo tem tido grandes dificuldades na Europa, tanto o protestantismo como o catolicismo. Falta vocações, faltam pastores, igrejas vazias. Isso vem de muito tempo. E pensou-se o quê? Não, o jovem europeu está secularizado, tranquilo, e não é assim. O que o jovem europeu sem Deus está fazendo? Preenchendo o vazio que Deus deixa com outras coisas muito piores. Está preferindo o islamismo radical, matar o seu semelhante, atacar cristãos no Oriente Médio, aceitar esse tipo de recrutamento brutal. Quer dizer, esse foi o preço que se pagou pela secularização da Europa. Agora o americano começa a pagar esse preço, que o Estados Unidos se tornou um país também secularizado cada vez mais, somente nos últimos anos. As duas eleições de Obama provam isso, Os protestantes nos Estados Unidos hoje têm menos força do que tinham há 10, 15 anos atrás, e cada vez menos. E qual é o preço disso? Estão perdendo seus jovens para as fileiras do islamismo, em especial do jihadismo, do islamismo mais radical. Existe uma estatística sobre isso que também assusta, que é a seguinte: se você não sabe disso, nós temos aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos no mundo, talvez até mais. E segundo essa estatística, que é uma estatística do Mossad e de outros órgãos de agências ligadas ao serviço secreto de vários países, portanto é uma estatística confiável, porque se baseiam nelas para fazer as suas políticas e fazer seus orçamentos. Cerca de 25% dos muçulmanos no mundo são radicais. Então você tem mais ou menos 250 milhões de jihadistas no mundo. É muita gente. É como se fosse a população americana inteirinha dos Estados Unidos jihadista. Então é muita gente. É por isso que agora a Inglaterra elevou o nível de alerta. Por quê? Porque muitos desses jihadistas são europeus. Muitos desses jihadistas são americanos. E têm passaporte. Entram e saem desses continentes com facilidade. São cidadãos europeus, cidadãos americanos. Então os países aumentaram o nível de alerta. E são 250 milhões de jihadistas. Não estou falando mal do islamismo. Não sou contra qualquer religião. Seja muçulmano se você quiser ser. Agora para mim, o jihadista é um assassino. Porque se esconde por trás da religião. É um psicopata
usando a religião, né? E me parece que o Corão, inclusive, tem regras contra isso, né? Prega também a paz em várias passagens do Corão. Então, na verdade, eu me lembro, inclusive, quando o americano jornalista foi assassinado recentemente, a família desafiou o chefe do ISIS a discutir o Corão com eles, porque isso é uma ofensa ao próprio Corão. Tanto é que os Estados Unidos hoje têm tido uma política mais inteligente em algumas cidades, como Nova York, de incentivar o muçulmano moderado, né, para combater o muçulmano radical. Então, e é uma pena, porque infelizmente as nações árabes não combatem essas coisas. Então agora, de chapéu em mãos, pedindo apoio do Ocidente para combater o ISIS, que já ocupou metade da Síria e metade do Iraque. Então que Deus realmente nos dê discernimento, amado. Que nós possamos orar por esses jovens que estão se perdendo. E não pense que no Brasil isso não pode acontecer também. Talvez aqui seja até mais fértil, infelizmente, para que isso ocorra. Então que Deus realmente mude até a visão das igrejas hoje. Nós estamos com uma visão muitas vezes equivocada em relação ao cristianismo. Que Deus até nos dê uma melhor orientação e nos dê graça em relação a esse tema. Amém. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.